tem que ser feito dentro da fisiologia do exercício, da fisiologia do treinamento. Nós temos que fazer uma distinção entre avaliar e analisar. Aqui está a fonte desse aqui, eu adaptei, na verdade. Tá? Avaliar é o quê? Eu comparo o meu resultado de um teste físico com algum padrão que existe, que é o desejado. Então, por exemplo, eu faço um teste para saber qual que é o VO2 máximo do atleta e encontro lá que é 50 ml por quilo por minuto. Esse atleta, ele joga futebol. Um exemplo. Futebol, eu vou lá na literatura científica e vejo que, olha, futebol, os atletas de futebol de elite, eles têm um VO2 máximo de 60, 63, 65, lógico, na média, né? Isso pode variar para cima ou para baixo. Bom, se esse meu exemplo, então, está com 50 e o desejado, o padrão é 60, eu sei que eu tenho que evoluir um pouco ainda. Então, eu vou concluir se eu alcancei ou não o meu objetivo com o que tem sido feito até então. Daqui para frente, a partir dessa avaliação, eu vou analisar esse resultado. Então, eu vou fazer uma análise, eu vou refletir, por isso que eu coloquei essa carinha aqui. Será que o treinamento que tem sido feito é o ideal? Será que eu não preciso aumentar a intensidade, o volume? Enfim, eu tenho que fazer uma análise para encontrar, para identificar quais são os fatores que contribuíram para, no caso desse exemplo, o fracasso. Eu estou só com 50, tenho treinado há mais de um ano, e o ideal seria 60. E aí? Então, primeiro passo, como tudo quase na vida, isso aqui se aplica a qualquer tipo de planejamento estratégico, nós temos que ter uma boa ferramenta de avaliação e uma análise desse processo para poder tomar a melhor decisão. Quais são os fatores, então, que eu elenquei aqui para discutir com vocês? São 7 fatores. Primeiro, para avaliar e para analisar, uma anamnese, que vai investigar o histórico de saúde desse indivíduo, se ele já fez cirurgias, se ele não fez, se ele teve algum acidente, se não teve, o histórico de lesões, o histórico de treinamento, há quantos anos ele treina, o que ele treinava antes, ele sempre treina essa modalidade, enfim. É uma análise, aqui eu coloquei só alguns exemplos, mas quanto mais completa ela for, melhor. Quanto mais dados você conseguir obter de informações, melhor para você tomar a decisão do que vai ser traçado a partir disso. Esses 4 aqui estão em azul porque eu não vou focar nessa nossa fala de hoje, tá? Então, além da anamnese, padrões motores, o pessoal da fisioterapia trabalha muito bem isso. Então, por exemplo, fazer algum tipo de teste de avaliação, como, por exemplo, o Functional Movement Screening, Step Down, Step Up Test, enfim, tem outros testes. Eu não tenho acesso a isso? Você tem que, de alguma maneira, avaliar o padrão motor desse indivíduo, porque nós sabemos que isso também é causa de lesões. Quando a gente fala em lesões, nós temos que sempre lembrar que ela é multifatorial. Uma lesão não acontece por conta de um aspecto. Ela acontece por um conjunto de fatores. Não é? O aluno, às vezes, ele acha, isso é frescura, é para tornar o trabalho do professor mais difícil. Não é. No mundo real, quando alguém tem uma lesão, e o pessoal da fisioterapia sabe melhor do que eu, não dá para ser muito específico. Ele se lesionou porque ele estava obeso. Ele lesionou porque ele tinha anemia. Não dá. Você tem que analisar o todo para poder, lógico, identificar os aspectos específicos, mas juntar isso no todo para você poder ter uma tomada de decisão mais interessante, tá bom? Então, anamnese, alguma forma de avaliar e analisar os padrões motores. Lógico, tudo isso aqui não é só bater uma fotografia, não. Muita gente faz avaliação que é, entre aspas, uma fotografia. Isso faz avaliação, mas depois não dá sequência disso, engaveta. Ou hoje não engaveta mais, que a gente é tudo digital, salva lá no seu tablet, no seu computador e nunca mais olha. Isso não é a ideia, isso não é o objetivo. Você tem que avaliar a anamnese, os padrões, os exames clínicos, a composição corporal e tomar decisões com isso, tá bom?
e reavaliar para ver se as decisões que você tomou, as ações que você teve, de fato, estão surtindo efeito ou não. Dentro de exames clínicos, por exemplo, para ver se o indivíduo tem anemia, se ele tem alguma proteína de fase aguda elevada, exemplo, proteína C reativa, porque isso aqui indica alguma inflamação, alguma infecção. Então, isso também pode colaborar para o surgimento de uma lesão. Composição corporal, se o indivíduo está carregando uma massa de gordura excessiva, mesmo que ele não seja obeso, do ponto de vista de morbidade, se um atleta, por exemplo, de maratona, qual que é o percentual de gordura ideal para o maratonista? Esse ideal, pessoal, ele tem a ver com o desempenho. Então, normalmente, como é que eu sei qual que é o ideal? Eles analisam os campeões. Olha, o campeão olímpico no masculino, ele tem, sei lá, 4% de gordura, e deve ser mais ou menos isso mesmo. Então, se esse indivíduo quer ser campeão mundial olímpico, ele tem como meta esses 4%, tá bom? Se isso é bom para a saúde ou não, é uma outra história, tá bom? No mundo do desempenho, da performance, a gente tem que ter saber separar uma coisa da outra. Então, nesse exemplo, o maratonista, ele teria que ter uma composição corporal de 4% de gordura, e eu faço uma avaliação e encontrei que ele está com 8%. O que acontece? Ele está aquém, aliás, do que ele deveria apresentar. Então, eu tenho que tomar ações para que ele alcance esses 4%, sem, é lógico, prejudicar as outras variáveis, as outras áreas do treinamento. Tá legal? Mas pode ser que esse percentual de gordura a mais seja um motivo de uma lesão, sim. Por quê? Porque a massa gorda, apesar de ter a sua função, ela, do ponto de vista de desempenho físico, ela não é uma massa contrátil. Então é um peso, entre aspas, morto, porque o indivíduo tem que carregar ao longo de uma prova extremamente longa, então isso pode atrapalhar, tá bom? Aqui em vermelho, os 3 que eu vou falar mais, tá? Então, avaliar e analisar capacidades físicas, lembrando que há uma relação entre fadiga e risco de lesões, isso é, quanto mais cansado o indivíduo está, ele tem um risco de lesões mais alto. Então, a gente precisa analisar as capacidades físicas, os princípios fisiológicos do treinamento e o entendimento de carga, o entendimento de estresse. Conceito de carga aguda, carga crônica, ou seja, qual que é a relação do que o indivíduo fez hoje, na sessão de hoje, com o que ele fez na semana passada, nos últimos 7 dias? Qual é a relação dos últimos 7 dias com os últimos 28 dias? Ou com o último mês, arredondando. Tá bom? Então pode ser que essa análise da carga que foi aplicada em relação ao que esse indivíduo está acostumado a fazer no último mês, dependendo dessa relação, nós temos um risco muito alto ou mais baixo de lesões.